Nessa videoaula eu vou falar sobre a Inconfidência Mineira. O que foi a Inconfidência Mineira? Porque lembrando que quando Dom Pedro II, ele comandava o Brasil, era imperador do Brasil, ninguém estava concordando com o que Dom Pedro fazia aqui no Brasil, né? Aí surgiu vários movimentos populares, né? E esse movimento, a Inconfidência Mineira, ele aconteceu em Minas Gerais. Por quê? Eles queriam, Minas Gerais queria se separar do Brasil. Aí juntou intelectuais, pessoas mais simples, formaram um grupo. E o principal líder era Tiradentes, que o nome de Tiradentes era Joaquim José da Silva Xavier. Então o principal líder da Inconfidência Mineira era Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Então, ele se reuniu com várias pessoas, né? E ele era uma pessoa simples, de vida simples, era dentista e ele queria separar, ele queria fazer Minas Gerais de uma república, porque ele queria separar Minas Gerais do Brasil, né? E aí fez esse movimento. Só que tinha uma pessoa que fazia parte do grupo, né, do movimento, né, dele, e traiu o grupo, né, chamado José Silvério dos Reis. Então José Silvério dos Reis traiu Tiradentes e as outras pessoas que faziam parte do movimento. Por quê? Ele foi lá, contou tudo do movimento para que ia acontecer, né, nesse movimento, né, que ia se tornar uma república. Quer dizer, Minas Gerais ia virar um país, ia separar do Brasil. A José Silvério do Rei traiu Tiradentes e outras pessoas que faziam parte do movimento. Foi lá e contou os planos para o rei para Dom Pedro, né? Contou para Dom Pedro, contou tudo o que ia acontecer. O que aconteceu? Aí os portugueses vieram aqui, né, vieram em Minas Gerais, né, e prendeu todo mundo e Tiradentes foi enforcado, né, porque ele era o principal líder. E os outros foram presos, né. Agora tudo isso porque teve um traidor, que foi José Silvério do Rei. Porque já que ele, por que fizeram esse movimento da Inconfidência Mineira? Ele queria separar Minas Gerais do Brasil. Por quê? Porque o governo de Portugal, ele cobrava altos impostos, né? Cobrava altos impostos, tudo era caro naquela época e as pessoas não aceitavam esse tipo de coisa, né? Aí por isso que teve vários movimentos no Brasil, e um dos principais movimentos foi a Inconfidência Mineira. Só que no final todos foram presos pelo governo português e como Tiradentes, que era José Joaquim da Silva Xavier, ele foi preso e foi enforcado em praça pública, né? Por que o governo português fazia isso, enforcava? Porque para mostrar que quem mandava era ele. Aí antes que acontecesse esse movimento, né, separar Minas Gerais do Brasil, ele foi entregue pelo amigo dele, que foi José Silvério do Rei, que foi traidor, né? Aí ele não conseguiu, nem ele, nem Tiradentes, nem o grupo dele, conseguiu com que separar, que Minas Gerais virasse uma república, né? E naquela época, Tiradentes não estava preocupado com acabar com a escravidão, não. Ele só queria separar Minas Gerais do Brasil. E a escravidão para ele tanto fazia, ele estava nem aí, não estava preocupado com isso, não. Que continuasse a escravidão. Mas ele queria acabar com altos impostos, estava alto, os alimentos, o preço estava tudo alto. Então, ele queria acabar com isso. Então, essa videoaula foi sobre a Inconfidência Mineira, né? Que foi um movimento muito importante no Brasil, que não conseguiu ir adiante porque teve um traidor que entregou tudo para o Brasil. Entregou tudo para os portugueses. Por quê? Os portugueses pegou, como ele entregou tudo para os portugueses, José Silvério dos Reis, ele
como é que se diz? Como ele devia, né, igual os outros, né? Tinha muita dívida com Portugal, né? Por causa dos altos impostos, outra coisa. Aí ele não pagou os impostos, né? Não precisou pagar mais os impostos, porque ele ajudou, né, a descobrir o movimento, né? Aí a dívida dele, ele não precisou pagar mais a dívida não, a coroa portuguesa não. Então para ele foi bom, né? Então essa videoaula foi sobre a Inconfidência Mineira. Então até uma próxima videoaula. Que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal.